Fala pessoal, tudo bem? Professora Ana aqui. A gente vai iniciar agora as aulas com mais tempo, ok? Então, entre 40 e 45 minutos de aula. Antes disso, também quero dizer para vocês que a gente está iniciando o livro do início, tá? Muitos de vocês tinham o livro da Jumper, mas não estavam seguindo ele na ordem. A Jumper mudou depois que eu entrei, porque já é o padrão dela, cada aluno seguir a sua parte, não ser todo mundo junto da sala, ok? Então não é todo mundo na mesma matéria, quem entra depois começa do início do livro e as pessoas continuam para quê? Porque cada um tem o seu tempo de aula. Tem gente que demora, tem gente que é mais detalhista, tem gente que é mais rápido. Então, vocês conseguem estar fazendo atividade no tempo de vocês, tá bom? Eu vou dividir o vídeo em 2 ou 3 partes para não ficar tão comprido e para vocês conseguirem ir acessando ele em partes, tá? Eu vou postar todos juntos, mas divididos em umas 3 partes para não ficar os 40 minutos num só, até para não demorar para postar, ok? A gente vai iniciar então do início do livro. Então quem tem o livro vai ser lá da primeira página, que é a aula 1 do Windows, ok? Eu tenho aqui a parte multimídia, ele está um pouquinho diferente do livro, mas é o mesmo conteúdo. Para quem tem o livro em casa pode estar seguindo, tá? Vão usar para fazer as atividades depois também. E quando a gente utilizou esse livro, a última impressão dele, a gente estava na versão 8 do Windows. Estamos agora na versão 10. Não modificou muita coisa além do visual, que é o que a gente vai trabalhar, tá bom? Mas é bem tranquilo, vocês também vão ver algumas outras funções novas do Windows 10, tá? Então tem coisas aqui que a gente vai pular e vai estar mostrando como é que modificou, tranquilo? Então nessa primeira aula aqui, na aula 1 do sistema operacional, ele explica um pouco do Windows. Então o que é o sistema operacional Windows, né? Ele foi criado pela empresa Microsoft e esse sistema operacional ele executa todos os programas para que o computador funcione. Então, qualquer sistema operacional, seja o Windows, seja o Linux, o que for ali, a gente utiliza exatamente para isso, para que todos os meus programas dentro funcionem, né? Ele roda o sistema, ele é uma questão visual ali pela parte de sistema e de programas executáveis, ok? Ele fala aqui também um pouco das versões do Windows. A gente tem lá o Windows 98, 95, 2000. Passamos por alguns que não foram muito usados. XP e o Windows 7 ali, que são muito conhecidos até alguns anos atrás. Hoje em dia, a maioria ainda usa o Windows 7, né? O 8 que pulou um pouco fora, que eles não gostaram muito do visual do Windows 8, né? O que eu vou pedir para vocês também? Pesquisem imagens para vocês verem a diferença. Por exemplo, eu vou lá no Google, então eu vou procurar Windows 8, né? Vou procurar o Windows 8, deixa eu trocar aqui, e eu vejo imagens ali do meu Windows 8, né? Esse aqui era o menu dele, como abrir ou iniciar. Hoje em dia no 10 já modificou e a gente tem ele na lateral novamente. Aqui, o ligar e desligar estão aqui embaixo, aqui no canto, né? Tem as configurações do computador, as pastas aqui, o usuário, que estava aqui o usuário, as configurações, né? Então, muita coisa modificou, mais na questão visual, tá? O Windows 10 é mais na questão visual mesmo. Vamos aqui, então, voltar aqui. Então, tem o Windows 8, vocês podem ver lá, quem não conhece o 7, para dar uma olhada como é que era as pastas, as funções. O Windows 95, 98, algumas modificações, né? Algumas outras funções que tinham. Mas para conhecimento e para estarem vendo ali, né? Então, tem várias versões do Windows. A última agora a gente tem o Windows 10, né? Aqui falava que a mais recente era o 8, quando foi lançado o livro. Agora a gente já não está mais no 8, tá? Aí ele fala um pouco lá de periféricos de entrada e saída. O que são periféricos? Periféricos são peças, são hardwares, tudo que a gente pode tocar, tá?
E eu tenho ele dividido aqui em entrada, saída e armazenamento. O que são periféricos de entrada, tá? Vamos pegar ali o teclado, por exemplo. Se eu abro aqui, ó, vou abrir um bloco de notas. Eu começar a digitar, né? Vou botar aqui, olá, alunos. Tudo bem com vocês? Então eu escrevi aqui. Qual que é a questão do periférico de entrada? Eu estou usando o meu teclado e a informação que eu estou digitando do meu periférico, que é o teclado, ele está indo para o computador. Então está entrando informação no computador. A mesma coisa o mouse. Eu estou usando ele fora do computador e quando eu clico ele está enviando informações do meu clique para o computador. Então se eu quiser salvar ou se eu quiser abrir um novo, ó, né? Então o teclado, o mouse, um scanner, né? A gente bota um documento lá no scanner da impressora e a gente passa para o computador a imagem e muitos outros. Mas isso aqui são os básicos, assim, os principais de periféricos, peças, né? Que são de entrada. Então, de entrada é o seguinte, o usuário envia informações para o computador, ali para o sistema operacional. Já o de saída, tá? O de saída é o contrário, é o que o computador passa para a gente, o usuário final. Por exemplo, o monitor de vídeo. A gente está aqui agora na frente do monitor, vocês também. Essa informação do monitor, é tudo que aparece ali na tela, tá saindo informação para você, né? Então, se eu usar também um data show, né? Um projetor, como a gente chama, ele também está saindo a informação ali na parede ou aonde eu for colocar, ok? E periféricos de armazenamento. Como já diz o nome, eles armazenam coisas. Então eu pego, por exemplo, o disco rígido, né? Que é o HD, vamos procurar uma imagem ali. Então, o HD interno ali, ó, que é onde a gente coloca, onde está salva todas as nossas informações do computador, aonde está instalado também o nosso sistema operacional, né? Então, todo ele em si também é um periférico de armazenamento. Enquanto carrega ali, eu tenho também o CD-ROM, né, o CD, o DVD. Hoje em dia o mais usado, pendrive, cartão SD, né, cartão SSD, todas as funções que a gente armazena coisas, ok? Deixa eu ver se carregou aqui. Ó. Então eu tenho o HD que está dentro do computador, a gente vai ver um pouco mais para frente, ele é um periférico de armazenamento. Aqui dentro dele a gente tem os nossos documentos, vídeos, músicas, nosso sistema operacional, todo ele instalados dentro e armazenados dentro do HDI, estão armazenados, ok? Então essa parte de periférico de entrada e saída. Agora a gente tem a parte do início do Windows, meu botão iniciar, ligando, desligando o computador. Claro que para a maioria isso é simples, né? Mas vamos lá por partes. Essa aqui era a entrada anterior do Windows 8. O 10 mudou um pouco agora. Eu não consigo desligar e voltar para mostrar para vocês, porque senão não vou estar gravando mais, tá? Mas é bem tranquilo para vocês essa parte. O menu iniciar, tá? Que é esse aqui. A gente consegue utilizar o comando ou Ctrl. O Ctrl não, desculpa pessoal. A gente consegue utilizar a tecla da bandeirinha do Windows no teclado, tá? Ó, que ele abre automaticamente. Então lá perto do Alt, do FN, para quem tem notebook, né? Ele tá a imagem da bandeirinha do Windows no teclado. É só clicar lá, ó, que ele abre automático, nem precisa ir com o mouse, tá bom? Então você clicou lá, abriu. É um atalhozinho rápido para entrar na parte do menu iniciar. Então, como eu falei, a gente tem algumas modificações aqui, ó. Eu tenho o meu ligar, desligar aqui, né? Eu tenho as configurações do computador aqui na lateral também. Ele vai abrir todas as configurações. A gente vai ver também sobre elas mais para frente. Tá a conta aqui, que no caso é a minha, né? Eu tenho também em ordem alfabética os programas instalados. Consigo fazer pesquisa aqui. Então, eu apertei lá na bandeirinha, quero procurar o meu WordPad. WordPad, tenho ali, ó, escrevi, dou um Enter e ele vai abrir já o
programa que eu procurar aqui. A gente tem a Cortana também no Windows 10, a gente pode conversar com ela por áudio. Dá para desativar, ativar ela, que ela pesa um pouco também o computador, tá? Voltando aqui para a gente seguir. Então, ele tinha esse Windows To Go aqui, que mudou no Windows 10, como eu falei, modificou o visual, né? Ele tem algumas outras opções, ó, ele mostra aqui o menu do Windows 8, como eu falei. Uma coisa que a gente vai ver aqui, ó, tá? Que modificou também nas questões de logoff, de bloquear, reiniciar. O que é o logoff? Se eu tenho mais de um usuário no computador, aqui eu tenho só o meu. Poderia criar aqui um outro usuário. Eu divido o computador com o irmão, com a mãe, alguma coisa. Não quero que ninguém mexa nos meus documentos, não exclua nada. Ou se eu sou dono do computador, não instale nada para não dar vírus também. Eu posso ir lá nas configurações e depois eu também vou mostrar como é que cria uma outra conta. Criar uma conta e na hora de entrar, ligar o computador, ele vai pedir para mim escolher a conta que eu quero entrar, tá? Então assim, eu estou aqui na Ana, né? Se eu quisesse trocar de usuário, eu viria aqui, escolheria o meu usuário, ou eu daria um sair, que seria o equivalente no Windows 8 ao logoff. O que acontece? Se eu vou para outro usuário, por exemplo aqui no notebook, e eu vou só, se tivesse o outro usuário aqui, eu vou criar um para vocês entenderem aqui, ó. Vou configurar, vou vir aqui em contas, família e outros, usuários, adicionar outra pessoa a este PC. Vou adicionar alguém. Vamos ver aqui, ele vai pedir uma conta da Microsoft, eu vou dizer que eu não tenho as informações dessa pessoa, um Hotmail ou Outlook, né? E aqui eu também não quero, vou dizer assim, ó, eu quero adicionar um usuário sem a conta da Microsoft, sem um e-mail. Então eu vou criar aqui, ó, aluno, criar um usuário aluno. Posso botar uma senha para ele ou não. Avanço. Ele vai criar já o meu usuário aluno, ó, tá? Então aqui, ó, agora eu tenho o usuário aluno. Eu poderia mudar do meu e entrar no perfil do aluno, que ele vai abrir uma outra conta, né? Mas se eu só ficar trocando de aluno para Ana aqui, eu como uso notebook, eu vou estar gastando muito a minha bateria, porque ele vai estar como se fosse dois computadores ligados ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou com dois computadores ligados ao mesmo tempo, ele vai consumir muita bateria do meu computador, vai consumir memória também, várias outras coisas. Então, se eu... vamos pôr o aluno aqui, alguém de vocês fosse usar meu computador, ao invés de eu só trocar de usuário, eu venho aqui e eu vou dar um sair. O que vai acontecer? Quando eu sair, o meu computador ele vai desligar para a Ana. Então, é como se ele desligasse o computador, ele vai voltar lá para a tela do início, onde aparecem as contas, e daí eu vou entrar em aluno, e vai estar desligado o Ana. Se eu entrar de novo, ele vai ter toda a inicialização novamente, só que ele não vai consumir tanta bateria e tanta memória quanto outras coisas, tá bom? Então, essa é a modificação do logoff, que seria desligar o usuário que está junto com o outro, tá? Bloquear, eu preciso... eu trabalho numa empresa e eu preciso ir no banheiro e eu não posso deixar que ninguém entre na minha conta, então eu vou lá e bloqueio. Aqui no caso é parecido com o suspender também, o suspender ele vai desligar, né? O bloquear somente volta para a tela inicial, tá? Ele volta lá para a tela do nome da pessoa para pedir a senha. Então, se tiver senha e eu ir lá, ninguém consegue entrar, né? O equivalente ao notebook é abaixar a tela do notebook. Se tiver senha, quando a pessoa abrir a tela e tentar entrar, vai pedir a senha, tá? Então, computadores que têm esse bloquear, ele volta para a tela da senha, tá bom? Reiniciar, o PC está travando, deu um problema, eu instalei um aplicativo, alguma coisa, é só reiniciar, ele desliga e já liga em seguida, né? Suspender é parecido com também o bloquear, mas ele meio que desliga várias funções do computador para não ficar totalmente ligado ali, tranquilo? Eu vou fazer agora a segunda parte, logo eu volto na parte 2 do vídeo com a parte de acentuação, teclado e mouse.